Guerreiro, você já se perguntou por que tantas mulheres casadas, mesmo em relações aparentemente estáveis, acabam buscando emoção fora do casamento? Será que é apenas uma questão de infidelidade ou existe um fenômeno mais profundo acontecendo? Se você não entende essa verdade, pode estar cometendo erros fatais em seu relacionamento sem nem perceber. Hoje, vamos explorar o que os estoicos nos ensinam sobre a dinâmica da atração e como um homem pode evitar se tornar apenas mais um no cemitério dos maridos esquecidos. Os antigos estoicos entenderam algo que muitos homens modernos ignoram. Tudo na vida segue ciclos. Emoções mudam, desejos oscilam e a previsibilidade pode matar a paixão. Sêneca alertava sobre a ilusão da permanência. O que hoje é intenso e ardente pode se tornar frio e monótono se você não compreender os princípios que regem os relacionamentos. E a pergunta que fica é: você está no controle ou está sendo controlado sem perceber? 1. O ciclo natural do desejo. A paixão é um fogo, mas como todo fogo, precisa ser alimentado. A previsibilidade é o inimigo silencioso da atração. Um homem que se torna previsível demais se torna invisível aos olhos da própria mulher. A mente humana busca novidade. Nossos ancestrais caçadores viviam da imprevisibilidade, da emoção da incerteza. No momento em que um relacionamento se transforma em rotina, a mulher, assim como o homem, sente que algo está faltando. Se você não oferece estímulo, a busca por esse estímulo virá de outro lugar. Pode ser nas redes sociais, em conversas vazias ou mesmo em outras relações. Isso não é uma desculpa, é uma realidade psicológica que um homem inteligente precisa compreender. O problema da previsibilidade não está na estabilidade em si, mas na ausência de contrastes emocionais. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se um homem se acomoda mentalmente, ele se torna previsível não apenas em suas ações, mas também na maneira como pensa e se posiciona no relacionamento. Isso mata o desejo, pois remove qualquer senso de mistério e desafio. A sociedade moderna incentiva um modelo de relacionamento onde o homem, após conquistar sua mulher, acredita que pode parar de evoluir. Ele cai na armadilha da rotina confortável, tornando-se uma sombra do homem que inicialmente despertou interesse. O problema? A natureza humana não respeita a estagnação. O mesmo impulso que fez a mulher se sentir atraída por você no início é o que, se não for nutrido, pode levá-la a sentir um vazio emocional. Veja isso na prática. Um homem que era apaixonado por desafios no começo do relacionamento, que surpreendia com pequenas ações inesperadas, que trazia conversas profundas e intensas, de repente se torna previsível. Os mesmos gestos, as mesmas palavras, o mesmo comportamento sem nenhuma evolução. O que antes era emocionante, agora é apenas confortável. E a zona de conforto para a mente é o equivalente à morte do estímulo. Não se trata de ser um homem instável ou gerar insegurança emocional, mas sim de manter uma imprevisibilidade controlada. Pequenas surpresas, mudanças sutis de comportamento, crescimento contínuo, tudo isso mantém a relação dinâmica. O homem estoico entende que deve dominar a si mesmo antes de querer controlar qualquer fator externo. Ele compreende que a atração é um reflexo de sua própria energia vital. Portanto, pergunte-se: você ainda é o homem que provoca emoções intensas na sua mulher? Ou se tornou apenas uma peça fixa no tabuleiro da vida dela? A resposta a essa pergunta pode definir o destino do seu relacionamento. 2. O paradoxo entre segurança e excitação. Uma mulher deseja estabilidade, mas também deseja emoção. Parece contraditório, mas é assim que a natureza humana funciona. Marco Aurélio governava com disciplina, mas nunca deixou de desafiar a si mesmo e ao império.
Ele sabia que estagnação era o início da decadência. O mesmo vale para um relacionamento. Se você oferece apenas segurança sem emoção, a relação se torna uma prisão. Mas se você é só emoção sem segurança, é um caos insustentável. O homem estoico domina esse paradoxo e sabe equilibrar os dois. A sociedade vende a ideia de que para manter um relacionamento basta ser um bom provedor, um homem confiável e estável. E sim, isso é essencial. Mas estabilidade sozinha não mantém o fogo da atração aceso. Estabilidade sem desafio se transforma em monotonia. Por outro lado, muitos homens tentam compensar a previsibilidade com impulsividade extrema, achando que precisam agir como adolescentes rebeldes para manter o interesse de uma mulher. Isso não é equilíbrio, é imaturidade. O verdadeiro segredo está na imprevisibilidade dentro da estabilidade. Significa que a mulher precisa sentir que o relacionamento é sólido, mas ao mesmo tempo nunca pode prever completamente suas ações. Não de forma manipulativa, mas de um jeito que a mantenha emocionalmente engajada. Pense em um rei sábio e imponente. Ele governa com justiça, mas ninguém ousa subestimá-lo. Ele pode ser gentil, mas há um ar de mistério e autoridade em sua presença. Ele é confiável, mas nunca entediante. É assim que um homem deve ser no relacionamento. Quando uma mulher sente que está ao lado de um homem que continua crescendo, que a surpreende com novos aprendizados, que a faz sentir emoções diversas ao invés de apenas rotina, a conexão se fortalece naturalmente. Um homem que para de crescer se torna um homem que a mulher para de admirar. E quando a admiração morre, a atração logo segue o mesmo caminho. Por isso, um estoico moderno entende que equilíbrio não significa estagnação, mas sim o domínio entre a firmeza da estabilidade e a faísca da imprevisibilidade. Se você quer dominar essa dinâmica e aprender a manter uma relação que continua viva e intensa, curta esse vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Isso mostra que você está pronto para sair da mediocridade e assumir o comando do seu destino. 3. A fome emocional que leva à traição. As mulheres não traem apenas por atração física. Elas traem porque algo dentro delas está morrendo de fome. Quando um homem se torna emocionalmente ausente ou previsível demais, ele deixa um vácuo, e esse vácuo será preenchido de alguma forma. Epicteto nos ensina que não é o que acontece, mas como reagimos que importa. Se sua mulher começa a se afastar, você reage com desespero, com indiferença, ou você age estrategicamente, reconstruindo a dinâmica da atração? Muitos homens acreditam que fidelidade é uma garantia automática do compromisso. Acham que, porque estão juntos há anos, porque pagam as contas ou porque nunca erraram gravemente, a mulher sempre estará lá. Mas relacionamentos não são contratos imutáveis. São organismos vivos que precisam ser nutridos constantemente. Uma mulher não trai porque simplesmente encontrou um homem fisicamente mais atraente. Ela trai porque, em algum nível, sente que sua necessidade emocional não está sendo atendida. Pode ser a falta de conexão profunda, a previsibilidade sufocante ou até mesmo o fato de que ela não vê mais em você o homem forte e inspirador que um dia a atraiu. E aqui está o erro fatal. Muitos homens, ao perceberem um distanciamento, reagem de duas formas destrutivas. Alguns se tornam carentes, tentando agradar em excesso, implorando por atenção. Outros se fecham em si mesmos, reagindo com frieza ou raiva, como se a culpa fosse inteiramente da mulher. Ambos os extremos matam qualquer chance de reverter a situação. O estoico não implora e nem ignora. Ele observa, compreende e age com estratégia. Se há distanciamento, ele não pergunta por que ela está se afastando, mas sim o que eu deixei de ser. Ele se reconstrói, eleva sua presença, recupera o mistério, a liderança
e o respeito. Ele entende que um homem que domina sua própria energia naturalmente volta a atrair. No fim, não se trata apenas de evitar traição. Trata-se de ser o tipo de homem cuja presença é tão forte e tão estimulante que sua mulher não sente necessidade de procurar por mais nada além do que você já representa. 4. O erro fatal do marido bonzinho. Ser um bom homem não significa ser um homem submisso. O mundo moderno promove a ilusão de que basta ser gentil, compreensivo e disposto a fazer de tudo para agradar uma mulher. Mas a verdade, que poucos têm coragem de dizer, é que isso não gera respeito, gera indiferença. As mulheres podem admirar um homem gentil, mas jamais sentirão desejo por alguém que se coloca sempre em segundo plano. Aristóteles dizia que a virtude está no equilíbrio. Se você é apenas um homem bonzinho, disposto a sacrificar sua própria dignidade para manter uma mulher ao seu lado, ela pode até gostar de você, mas não o desejará. Marco Aurélio governava com justiça, mas também com pulso firme. Ele sabia que um líder que busca ser amado acima de tudo se torna fraco. No relacionamento, a dinâmica é a mesma. Se você coloca a felicidade da mulher acima do seu respeito próprio, você se torna descartável. Isso não significa ser rude ou indiferente. Significa ter limites. Ter um propósito maior do que a validação feminina. Ser um homem que toma decisões, que tem direção e que não se curva apenas para evitar conflitos. Muitos homens cometem o erro de achar que ceder em tudo manterá a mulher feliz. Mas a realidade é o oposto. Quando um homem se anula, ele se torna previsível. Quando ele se torna previsível, ele se torna desinteressante. E quando isso acontece, a relação entra em decadência. Quer um exemplo simples? Pense nos homens que são mais desejados. São aqueles que possuem uma energia masculina forte, que são respeitados por outros homens e que têm uma presença que impõe valor. Esses homens não estão implorando por amor, eles atraem amor porque se tornaram dignos dele. 5. O efeito da rotina no desejo feminino. Guerreiro, você já percebeu como tudo o que se torna previsível perde o brilho? Isso vale para qualquer coisa na vida. E principalmente para os relacionamentos. No início, a paixão queima forte, porque tudo é novo. Cada toque, cada conversa, cada momento traz a excitação do desconhecido. Mas com o tempo, a previsibilidade se instala. Os mesmos jantares, as mesmas conversas, os mesmos gestos. E é aí que o desejo começa a morrer. A mente feminina, assim como a masculina, deseja estímulo. O cérebro humano foi programado para buscar novidades, desafios e pequenas doses de incerteza. Quando um homem se torna excessivamente previsível, ele perde a capacidade de despertar emoções intensas. A mulher deixa de enxergar nele um desafio e passa a vê-lo como um elemento fixo da rotina. Um papel, não um personagem ativo na história dela. O estoicismo ensina que um homem deve ser mestre de suas emoções e também das forças invisíveis que regem a atração. Isso significa que você não deve cair na ilusão de que o conforto da rotina é suficiente para sustentar o desejo. Um homem estoico entende que a previsibilidade não pode tomar conta do relacionamento. Ele insere surpresas, muda a dinâmica, mantém a energia viva. Se sua presença for apenas um hábito na vida dela, em algum momento ela buscará emoção em outro lugar. Não porque seja má ou desleal, mas porque o desejo humano funciona dessa forma. Seu papel não é ser um mar calmo o tempo inteiro, mas sim uma correnteza que mantém a emoção fluindo. 6. O paradoxo da liberdade feminina e a segurança masculina. Toda mulher deseja estabilidade, mas também anseia por liberdade. Esse é um paradoxo que confunde muitos homens, levando-os a cometer erros fatais nos relacionamentos.
Alguns acreditam que, ao fornecer uma base segura, casa, conforto, presença constante, garantirão lealdade e desejo eterno. Outros, por medo de parecerem fracos, adotam uma postura completamente desapegada, se tornando emocionalmente distantes. Ambos os extremos são problemáticos. A mente feminina quer sentir que tem um porto seguro, mas sem perder a sensação de escolha. Quando um homem se torna excessivamente previsível e controlador, ele mata o mistério, sufoca a atração e transforma a segurança em prisão. Por outro lado, quando um homem se ausenta completamente, ela sente que não tem apoio emocional e o desejo se esfria pela falta de conexão. O estoicismo ensina o equilíbrio. Marco Aurélio governava com disciplina inabalável, mas sem ser rígido ao ponto de não se adaptar às circunstâncias. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Um homem deve ser firme e confiável, mas também imprevisível e desafiador. Ele deve permitir que a mulher sinta liberdade dentro do relacionamento, sem que isso signifique descontrole ou perda de respeito. Se uma mulher sente que está presa, ela buscará uma saída, mas se sente que tem total liberdade, pode não valorizar a estabilidade oferecida. A chave é criar um ambiente onde ela se sinta segura, mas onde o mistério e a emoção nunca desapareçam. Se essa verdade está abrindo seus olhos, comente abaixo. Desafio conquistado. Vamos fortalecer essa irmandade de homens que recusam a mediocridade. 7. Atração é biológica, mas conexão é construída. O desejo inicial é físico. Um olhar, um cheiro, uma presença marcante. Tudo isso ativa gatilhos primitivos no cérebro humano. Mas a longo prazo, o que sustenta um relacionamento não é apenas a atração biológica, e sim a conexão emocional e intelectual entre duas pessoas. O erro de muitos homens é achar que apenas aparência e status mantêm uma mulher ao lado deles. Sem dúvida, esses fatores são importantes, mas são insuficientes para sustentar um vínculo verdadeiro. Um homem pode ser fisicamente atraente, mas se sua presença se tornar vazia, se ele não gerar emoções intensas, a conexão se desmorona. Os estoicos nos ensinam que um homem deve ser mais do que sua aparência ou posição social. Ele deve cultivar uma mente forte, uma presença marcante, um propósito que inspire respeito. O respeito e a admiração são pilares essenciais para a atração duradoura. E como se constrói conexão, sendo um desafio intelectual, fazendo com que cada interação tenha valor, que cada momento compartilhado tenha profundidade. Um homem que apenas oferece prazeres superficiais se torna descartável. Mas um homem que proporciona uma jornada emocional, que tem algo a ensinar, que provoca pensamentos e desperta sentimentos profundos, nunca será esquecido. Se você quer que uma mulher permaneça interessada em você, não basta ser desejável. Você precisa ser inesquecível. 8. A ilusão da fidelidade automática. Um erro fatal que muitos homens cometem é acreditar que um compromisso formal, seja casamento ou anos de relacionamento, é uma garantia de fidelidade. A verdade é que a lealdade de uma mulher não vem de um contrato ou de uma promessa, mas do que ela sente em relação a você no presente. O estoicismo nos ensina a não confiar em ilusões. Não importa o quão fiel uma mulher tenha sido no passado, se ela parar de sentir desejo e admiração por você, sua lealdade será abalada. A mente humana é guiada por emoções. Se uma mulher se sente emocionalmente negligenciada, se percebe que o homem ao seu lado não a desafia mais, a probabilidade de traição aumenta drasticamente. Isso não significa que todas as mulheres são infiéis por natureza, mas sim que a fidelidade é uma escolha baseada em emoções contínuas, não em promessas passadas.
Se um homem permite que a previsibilidade, a apatia ou a fraqueza dominem sua postura, ele se torna vulnerável à traição, não porque a mulher seja má, mas porque a natureza humana busca emoções intensas. Os estoicos ensinam que o homem sábio não espera garantias externas. Ele não se apega à ilusão de que um compromisso verbal ou um papel assinado blindam sua relação. Em vez disso, ele trabalha constantemente para ser um homem de valor, alguém que sua mulher admire e deseje, não por obrigação, mas por escolha. A pergunta que você deve se fazer não é: será que ela vai me trair? Mas sim: será que estou sendo o tipo de homem que ela nunca deseja perder? Guerreiro, o estoicismo nos ensina que temos poder sobre nós mesmos, não sobre os outros. Mas é exatamente esse domínio próprio que faz um homem ser irresistível. A previsibilidade mata o desejo. A fome emocional alimenta a traição. A estabilidade sem desafio se torna sufocante. E o marido bonzinho, sem respeito próprio, é descartável. O que você faz com essa sabedoria? Vai ignorar e continuar no caminho da mediocridade? Ou vai se elevar acima da massa e se tornar um homem que comanda respeito, mistério e presença? A escolha é sua. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e ative o sino. A cada novo vídeo, você se tornará mais forte, mais consciente e mais preparado para dominar sua vida. Continue trilhando o caminho estoico, guerreiro. Nos vemos no próximo vídeo.